Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos nós para a nossa leitura semanal do tarô, semana que vai de 25 de julho a 1º de agosto de 2021. Já estamos mudando de mês novamente. E a leitura é a partir do tarô mitológico, que é o tarô com o qual eu trabalho. Então vão pensando que tipo de compromissos vocês têm essa semana, para a gente poder aproveitar da melhor forma possível a leitura. Lembram? Eu trabalho nesse trabalho aqui, é o centro da cruz céltica que me interessa. Então a gente sempre vai ter uma questão central. O que está acontecendo no nosso dia a dia que diz respeito a essa questão central. O períodozinho dessa semana. Conteúdos que ainda não estão conscientes, mas que dizem respeito aqui, a questão central é o nosso dia a dia. A gente está vindo da última semana, vivencia essa questão central e se direciona para a próxima semana. Então vão pensando que tipo de compromissos vocês têm. Eu sou Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Estou realmente muito contente com as pessoas que estão me acompanhando, estão me apoiando. E se você ainda não está inscrito ou inscrita, venha, se inscreva. Tem bastante conteúdo no canal, então vamos lá. Aqui tá o nosso tarô da semana e sempre eu começo, sempre pela questão central. Então a questão central, muito semelhante à questão central da semana passada, apesar de que eu vou deixar o tarô da semana passada aqui, mas eu sempre trago para a gente dar uma olhada. E a questão central da semana passada era a temperança, que lida com equilíbrio também. E a questão central nossa para essa semana é a justiça. Então, a gente continua com essa questão do equilíbrio, do equilibrar. E equilibrar o quê? Não está aparecendo aqui, mas ela na sua mão esquerda, ela tem uma balança, Balança 2 pratos, que a gente tem que colocar eles no mesmo nível. Então, a nossa razão e a nossa emoção tem que estar essa semana no mesmo nível, ou seja, continuamos com essa questão da busca por equilíbrio, para que a gente consiga lidar no mundo de uma maneira assim, a obter sucesso e a segurança, principalmente a segurança material que a gente está buscando. E se para esse equilíbrio a gente precisa dizer não para algumas situações ou algumas pessoas, a gente precisa limitar o espaço do outro, até onde o outro pode vir e invadir o meu espaço, ou eu não vou deixá-lo invadir o meu espaço, porque os nossos espaços, eles são sagrados e a gente precisa levar isso em consideração. Então a gente tem que impor um limite. Às vezes impor limite para determinadas pessoas não é uma situação muito fácil, mas há uma necessidade de se fazer. E no nosso dia a dia a gente vai perceber que a gente tem que confiar em nós mesmos. A gente tem que confiar muito naquela voz que vem lá do fundo do nosso coração e que nos sugere determinadas direções. E então a gente tem que realmente levar essa voz em consideração, porque essa sugestão pode ser muito bem-vinda, apesar de que a gente também pode perceber que a gente conquistou determinadas coisas, mas a gente essa semana pode se sentir meio pesado, cansado, estafado ou estafada, estressado mesmo. E parece que aprisionado, mas aprisionado por coisas que a gente buscou fazer, sabe? Muitos afazeres, muitas responsabilidades, coisas que a gente batalhou, para conquistar, mas que agora estão parece que cerceando a nossa liberdade, A gente não está se sentindo muito livre, a gente pode estar se sentindo essa semana sobrecarregado. Talvez por isso que há uma necessidade de limitar, que vem essa necessidade de impor limite, porque a gente também tem que ver o quanto a gente aguenta, sempre fazer a mais do que
o nosso organismo, o nosso corpo aguenta, né? Então a gente tem que colocar isso também num equilíbrio. O quanto eu exijo demais de mim mesmo e o quanto isso está me prejudicando ou não. Se está prejudicando, então a gente vai deixar algumas coisas, a gente vai limitar, a gente vai priorizar e cumprir aos poucos os compromissos que a gente tem que cumprir, certo? Daí, vamos ver aqui, ó. Daí, o período sugere, né? O Hierofante é maravilhoso, né? Todas as cartas são maravilhosas, né? Eu sou muito suspeita para falar. O Hierofante sugere a busca por conhecimento, lembram? Que eu sempre comento, ele segura um pergaminho, né? Um pergaminho do conhecimento. Ele é o professor de todos aqueles possíveis líderes da época lá da mitologia, né? Possíveis heróis da época da mitologia. Ele dá o conhecimento filosófico e espiritual. A Atena, que é a justiça, dá para os possíveis heróis, né, aqueles que são candidatos a heróis, o conhecimento estratégico, o conhecimento militar. E o Hierofante, o conhecimento filosófico. Então, é um períodozinho para essa semana, lembram? Que eu sempre comento, para a gente procurar ao máximo olhar para as coisas que acontecem na nossa vida de uma forma mais filosófica, vendo sentido nas coisas. Porque senão a gente vai viver por viver, levantar, trabalhar, comer, sair, voltar mecanicamente, sem que isso seja visto com um sentido mais filosófico. Não. A gente pode sim ver a vida de uma forma mais filosófica. A gente vai perceber que pode vir uma alegria maior e uma aceitação das coisas que acontecem com a gente. Porque a gente não está mecânico no nosso dia a dia. A gente sai um pouco daquele automatismo. A gente não vai deixar de fazer as coisas que tem que fazer, mas a gente faz com outro olhar para as coisas, né? Um olhar mais espiritual. E isso, tanto dentro da gente quanto fora, né? Tanto as pessoas podem estar, se a gente quer, define, né, por enxergar a vida de uma forma mais filosófica, outras pessoas podem questionar, né, podem vir e achar que a gente não está bem certo da cabeça, né, e como assim, né? Agora tu vem com essa história de tudo fazer sentido, né? Às vezes dentro de nós a gente pode se questionar, porque as nossas experiências podem ser difíceis, e daí a gente questiona, pô, mas que filosofia é essa, né? Se só me acontece coisa desagradável. Então, dentro de nós pode estar acontecendo esse diálogo que faz com que a gente acabe não confiando na nossa voz interior e não confiando também que tudo na vida tem um sentido mais profundo, né? Então, vem essa vozinha vozzinha que faz com que a gente questione, ou outras pessoas questionando a nossa forma de ver a vida e entender as coisas. Aqui, como conteúdo inconsciente, também a necessidade de controlar, né? Não deixa de ser controlar a nossa razão e a nossa emoção. Lembram que eu sempre comento que a emoção quer ir para um lado e a razão quer ir para o outro lado, quando tem determinadas situações que acontecem que a gente tem que resolver. Um lado pende para olhar mais para o emocional e o outro mais rígido, mais racional. Então a gente tem que realmente trazer essas duas forças, fazer com que a razão e a emoção andem juntas, porque a gente consegue chegar mais rápido aonde a gente quer chegar e se abrir para novos relacionamentos, se abrir para novas oportunidades. E nós estamos vindo de um período onde muitas mudanças aconteceram, de repente muitas mudanças aconteceram nessa última semana, mudanças que podem ter passado por mudança dentro de casa ou mudança no trabalho,
mas a energia da mudança foi forte nessa última semana. Ela pode não ter se concretizado, mas ela estava ali, ativa. Daí a gente vem para esse momento em que a gente tem que buscar por equilíbrio, né? Para trazer uma segurança maior, confiando na nossa intuição, mesmo se sentindo meio aprisionado naquilo, no trabalho, ou por responsabilidades, por coisas que a gente tem que dar conta durante a semana. E aqui também a gente se direciona, né, para a próxima semana, para essa semana ser uma semana de escolhas, né? Ser uma semana de novas definições. E essas novas definições, elas vão possibilitar que a gente consiga atrair as coisas de uma forma mais fácil. Mas se a gente não definir roteiros, se a gente não escolher entre uma coisa e outra, levando em consideração o equilíbrio que a gente tem que colocar em tudo que a gente tiver que definir, né, durante essa semana para a próxima semana, a gente tem que levar em consideração esse equilíbrio, porque daí a gente consegue fazer as escolhas e atrair situações mais positivas e de uma forma mais tranquila e mais suave, mais harmoniosa, sem tanto questionamento interno e sem tanta disputa entre as pessoas. As coisas vêm para nossa mão a partir das definições que a gente fizer. Ok, pessoal? Então, essa foi a leitura do tarô semanal, semana que vai do dia 25 de julho até o 1º de agosto de 2021. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar essas reflexões que eu fiz e possam vivenciar a semana da melhor forma possível, ok? Então, por enquanto era isso. Muito grata para quem está se inscrevendo. Venha, se inscreva, esteja aqui com a gente, deixe comentário, compartilhe os meus vídeos e eu continuarei tentando facilitar o processo de autoconhecimento e evolução pessoal de vocês e meu também, ok? Por enquanto era isso. Até mais!